Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje, nesse primeiro horário, entrevistando a jornalista Paula Mayra, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. Paula, ouvindo você falar aí com tanta paixão, com tanto carinho da sua profissão de jornalismo, nós como magistrados, estamos vislumbrando aqui que temos muita coisa em comum, né? Nós também temos uma gama de conhecimento que não temos, mas que devemos ter, porque nós decidimos causas de todas as matizes, de todas as espécies. E o jornalista também, nós estamos vendo aqui o jornalista da área feminina, o jornalista de esporte, o jornalista investigativo, o jornalista de história, historiador, o jornalista político. Quer dizer, o jornalista, como é um cronista da vida na sociedade, ele acaba tendo uma ampla gama de conhecimentos, ou pelo menos ele tem que estudar muito para conhecer, e nós temos uma dificuldade muito grande quando a gente vê jornalistas falando sobre o judiciário, né? A gente ouve algumas aberrações, como o promotor decidiu, ou como o juiz deu parecer, coisas nesse sentido, e nós temos nos esforçado para fazer esse encontro da justiça com a mídia. O que você acha do sindicato investir nesse encontro, para que nós possamos, como profissionais de uma área e de outra, nos conhecer melhor e nos respeitar mais? Eu fico muito feliz com essa sua pergunta, que eu acho que, na verdade, é um pontapé inicial para a gente marcar um próximo encontro e já planejar o que poderia ser uma atividade que pode ter, enfim, espaço tanto no sindicato quanto aqui também, né, no espaço da justiça. Nós podemos discutir isso na Escola da Magistratura, no Fórum de Sociologia Jurídica. E a gente pode pensar num ciclo de formação, de debate e trocando ideias, porque de fato há muitos interesses em comum e eu diria que hoje uma das preocupações que a gente tem no sindicato é justamente abrir as oportunidades de favorecer uma melhor formação política, no sentido de uma melhor compreensão dos papéis dos poderes, né, na democracia, e que seja construído esse conhecimento e essa percepção num espaço autônomo em relação às empresas onde os jornalistas trabalham. Porque é curioso que essas empresas, elas criam seus espaços de formação dentro delas, existem academias, eles chamam de academias, inclusive, e eles fazem uma formação que eu faço um apelo sempre aos colegas que participem desse processo, até porque não é voluntário, mas com senso crítico. Porque ali certamente vai estar tudo permeado pelo interesse dessas empresas que nos empregam. E eu acho que o nosso papel precisa garantir um olhar da nossa importância e da necessidade da nossa existência para além dos nossos patrões. O nosso patrão verdadeiro é a sociedade, né? Esse senso crítico é que é importante. Em 2011, nós promovemos um seminário dos magistrados sobre a nossa dificuldade de comunicação com a sociedade. E uma das propostas naquela época foi que nós deveríamos ter uma assessoria de imprensa, que hoje é uma realidade. Nós temos uma assessoria de imprensa. Só que essa assessoria de imprensa, ela virou um diário oficial do Tribunal de Justiça, né? Uma chapa branca. E acabou ficando também com o monopólio da informação sobre o judiciário. Quer dizer, o jornalista comum, ele não tem acesso às notícias do judiciário, senão quando elas são filtradas por essa assessoria de imprensa. Ciro, e nem o clipping reflete o que sai na imprensa. Aquele recortezinho que faz os jornais e que é colocado no site do tribunal é seletivo. Na verdade, não é assessoria de imprensa do tribunal, é da administração, aliás, da presidência do tribunal, porque não envolve nem toda a administração, né? Eu ontem fui para o clipe para ver se tinha aquela notícia, se colocaram lá alguma coisa, pelo menos alguma manifestação do tribunal que tenha saído em algum veículo, sobre esse negócio da compra das impressoras, né, das 4.800 impressoras por 9 milhões e meio de reais. Não tinha uma notícia, embora isso tenha saído na mídia, o clipe do tribunal ocultou completamente a notícia, né? Então é um tipo, né, de assessoria que protege, que divulga, é um setor de divulgação
da presidência, não é uma assessoria de imprensa, seletiva, de comunicação, né, que coloque todas as notícias, né, pertinentes ao judiciário. Assim como na relação com os jornalistas, né, serve, né, nos grupos internos, né, para espirraçar uns e para proteger os outros. Então não é algo que tenha transparência também. Pois é, isso aí era um assunto também para o sindicato, né? Porque quando os psicólogos começaram a trabalhar na justiça, houve um certo desconforto do psicólogo trabalhar para uma empresa, para uma instituição fechada, por causa do sigilo profissional, por causa do tipo de trabalho que desenvolve. Então, o jornalista ser cooptado por um poder, para servir aquele poder, não macula a independência, a liberdade de expressão daquele jornalista? Bem, é ótimo esse debate. Agora, eu diria que, infelizmente, nas condições nada democráticas que a gente tem da comunicação hoje, não há espaço em que o trabalho do jornalista não esteja refém dessa falta de liberdade para exercer eticamente a sua profissão. Assim como nas redações, a gente já estava comentando que imperam os interesses políticos e econômicos dos empresários donos das empresas, e eles ditam a linha editorial, e a equipe fica submetida àquilo. Também, quando os jornalistas vão atuar em assessoria de imprensa, seja no setor público, seja no setor privado, o jornalista também fica vulnerável, porque esses fatos que vocês narraram do cotidiano do trabalho da assessoria de imprensa, eles, na verdade, são resultantes de decisões políticas que normalmente não são decisões dos jornalistas. Exatamente. De quem está ali no poder de decidir como deve ser feito. Nesse sentido, o sindicato vem fazendo trabalho desde que a gente chegou, de reivindicar e pressionar os patrões, sejam do setor público, seja do privado, a respeito ao nosso Código de Ética. Mas qual é o nosso problema? É que nós não temos respaldo legal para o Código de Ética. O Código de Ética do jornalista hoje, ele é uma carta de princípios que a gente entende como fundamental para nortear o nosso trabalho, mas a gente carece de mecanismos que obriguem os nossos patrões a respeitar, por exemplo, a cláusula de consciência. A cláusula de consciência, ela diz que o profissional tem o direito de se recusar a cumprir tarefas que firam a ética profissional. Hoje, isso não é garantido. Eu tenho vários e vários relatos de colegas que se negaram a cumprir tarefas antiéticas, seja em assessoria de imprensa, seja em redação de jornal, seja no setor público ou no privado, e perderam seus empregos. E os patrões não gastariam um centavo para incluir nas convenções trabalhistas que garantiriam esse respaldo legal o nosso Código de Ética, mas eles se recusam terminantemente e fazem represálias à nossa pressão nesse sentido. O ouvinte Jorge Ricardo, obrigado Jorge Ricardo pela sua participação, pergunta sobre a carteira da FENAGE. Qual é o processo para tirar a carteira? É difícil? Quais são os requisitos para obter essa carteira? A FENAGE é a federação, né? A Federação Nacional de Jornalistas. Isso. Antes de tudo, eu queria deixar claro que uma coisa é o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município, outra coisa é a Federação Nacional, a qual nós estamos vinculados, né? Somos filiados a ela, mas nós não temos ingerência nas práticas e nas rotinas da FENAGE. Inclusive hoje o Sindicato do Rio tem divergências importantes em relação à concepção da luta sindical e das lutas necessárias na nossa categoria. Neste momento, o jornalista, para se sindicalizar, ele precisa ter o registro profissional. Sendo que, para obter a carteira de identidade que a FENAGE fornece, que é válida em todo o território nacional, normalmente a FENAGE exige o diploma. Mas, como já conversamos aqui mais cedo, neste momento, há uma decisão do STF que garante o registro profissional para quem não tem diploma. Mas o registro é feito aonde? O registro? No Ministério do Trabalho. Ah, sim. Quem concede é o Ministério do Trabalho. Então, neste momento, no caso do Sindicato do Rio de Janeiro, nós estamos respeitando a decisão do STF, inclusive por recomendação do Ministério Público do Trabalho,
E eu vou, na verdade, agora em outubro, ao Ceará para um encontro nacional de jornalistas, e lá nós teremos uma reunião de representantes de todos os sindicatos do Brasil, e um dos temas principais em discussão será a questão da concessão das carteiras mediante essa decisão do STF. A FENAGE tem resistido a conceder as carteiras para quem não tem o diploma. Deixa eu voltar aqui àquela questão do gênero, que eu acho, Paulo, um fato assim, mais ou menos recente, é a utilização, né, o emprego de jornalista mulher para fazer a reportagem de eventos esportivos, especialmente futebol. Quer dizer, eu não sei se as empresas têm isso como uma valorização da mulher jornalista, ou se é um meio de chamar mais clientela, mais atenção, porque é um evento nitidamente masculino, o futebol. Ainda é. Mas às vezes tem mulheres que entendem melhor. Dizem que na cobertura de uma Copa... Essa é a minha pergunta. A Fátima Bernardes demonstrava conhecer bem mais do que o Galvão. Do que o Bonner. Não, do que o Galvão. Isso é fácil. Então, o Galvão... Eu queria saber se isso aí é proposital ou se realmente as mulheres gostam realmente de noticiar isso. É uma oportunidade, é mais uma oportunidade no campo. Era um nicho mais masculino. Fechado, né? O jornalismo como um todo já foi uma profissão masculina, né? Majoritariamente. Esse processo de feminilização do perfil do profissional, eu diria que eu adoraria poder afirmar que foi uma conquista das mulheres de ocupar esse espaço. Mas lamento suspeitar, e a gente precisa estudar isso melhor, uma jogada de marketing, que foi um efeito da precarização das condições de trabalho e dos salários, que foi espantando os homens, que na nossa lógica machista, que cobra dos homens que sejam os provedores das famílias, vão buscando carreiras que remuneram melhor, que tem mais possibilidade de ascensão, e esse espaço acabou sendo ocupado mais por mulheres, que infelizmente na sociedade ainda ficam submetidas a salários inferiores, né? No caso do jornalismo, como eu falei, 3 vezes menos do que os homens para a mesma função. Tem uma pergunta aqui muito interessante para você, Paula, da Nayara Borges, de Copacabana. Ela diz assim, ela está sindicalizada desde 1991 e depois de um tempo se desinteressou e deixou de pagar o sindicato em 2002 até 2011. Ela queria saber, se ela for agora no sindicato, se ela teria algum estímulo, alguma anistia dos anos que não foram pagos para retornar ao sindicato. Boa pergunta, Nayara. Obrigado aí pela sua participação. Sem dúvida, Nayara, você será muito bem-vinda. Essa é uma disputa que a gente tem feito, que é das mais importantes dessa gestão, que é uma disputa pedagógica da nossa categoria, da compreensão, da importância de se sindicalizar e de compreender que o sindicato, na verdade, não é um substituto da categoria, um escritório ao qual se delega a solução dos problemas dos profissionais. O sindicato, ele só faz sentido, só tem razão de ser e só é eficaz na defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, se o sindicato for um instrumento que apenas reflita o poder e a força de mobilização da categoria. Então, faz toda a diferença a gente ter um sindicato com os colegas sindicalizados, em dia, participando das assembleias, das atividades. Isso nos torna mais fortes e mais capazes de nos proteger dos cortes de direitos, né, que hoje nos ameaçam tanto. E quando a gente tem o sindicato esvaziado como ele foi se esvaziando ao longo dos últimos 20 anos, isso nos torna cada vez mais vulneráveis ao poder econômico dos nossos patrões, ao poder também de repressão à nossa liberdade de atuação por parte do Estado. Então faça como Nayara e como Ciro Darlan, eu também vou me sindicalizar. Vamos lá fazer a nossa inscrição no sindicato para fortalecer o sindicato, para que os jornalistas sejam respeitados e que a profissão tão importante de fazer a crônica social, aliás, você está falando nas pessoas que escrevem artigos, o desembargador João Batista Damasceno, ele é um cronista, ele escreve artigos toda semana, mas os artigos dele, eles são adequados ao dia a dia da sociedade, ele está sempre comentando um fato social, um fato jurídico importante. Então, além de ele ser um cronista, ele é também um jornalista, porque ele divulga, ele faz comentários sobre fatos do dia a dia e sobre fatos relevantes da cidadania, da justiça, do direito, do respeito aos direitos humanos. Então,
Então, leiam no Dia, todo domingo, na coluna do Dr. João Batista Damasceno. Eu sou leitora. Eu já tinha escrito o artigo de domingo, mas vou reescrever esse artigo hoje. Vou abordar um outro tema, que essa sentença que o juiz de Barra Mansa proferiu, declarando a inaplicabilidade, o André Vaz, a inaplicabilidade do crime de desacato no direito brasileiro. Porque o Brasil é signatário do tratado, né, da Corte Interamericana. Funcionário público. E pelo qual o Brasil se obriga a não aplicar mais o desacato. O desacato só existe para funcionário público. Né? É uma situação que coloca o funcionário público numa situação de privilégio em relação aos demais cidadãos. Né? É uma coisa que vem da realeza, né, Ciro? Que o funcionário público ele teria que ter um acatamento especial que não se precisa ter com os demais cidadãos. Então, este crime de desacato, ele é uma afronta ao princípio da igualdade, à concepção republicana. Né? E nós temos uma sentença, né, proferida por um juiz de Barra Mansa, né, dizendo que não se pode, o crime de desacato não foi recepcionado pela ordem democrática republicana. Você pode processar por injúria, como todo mundo pode, por difamação, como todo mundo pode. Agora, ter um crime que só o funcionário público, né, só o agente público, o juiz, o promotor, o policial, né, podem se beneficiar, isso contraria o princípio da igualdade. Muito interessante essa sentença, né, que vem atendendo a uma demanda da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem obrigado, já tem exigido do Brasil, né, a revogação, né, desse tipo penal. E o mais grave que eu acho nisso, Damasceno, só para concluir, é que esse juiz está sendo hoje sujeito a uma penação, né, disciplinar pelo Tribunal de Justiça. Mas é a questão da independência dos juízes, da independência também aqui dos jornalistas, que nós precisamos preservar. Quer dizer, isso é um direito da sociedade, não é um direito do juiz, não. O juiz independente é um dever e é um direito da sociedade. O juiz tem que ter essa independência e nós estamos desde já repudiando qualquer ato do tribunal ou de qualquer tribunal que venha a tentar punir ou tentar coagir qualquer magistrado que tenha a independência de prolatar uma sentença. Ele proferiu uma sentença. Não é um despacho qualquer, não é um comentário qualquer, não é um artigo qualquer. Que alegria receber aqui hoje Paula Mayra. Muito bom, Paulo. Né, presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro. Aqui vamos falar aqui com o Miguelzinho. Miguelzinho, todos os funcionários aqui da Manchete têm que se sindicalizar. Essa é a ordem. Vamos lá. Rádio Manchete, Jornal Manchete 760, edição das 11, com a apresentação de Enio Paes.